A paz do Senhor, que o amor de Deus esteja sobre os nossos corações. A questão de hoje é interessante, muito interessante. Algumas perguntas nos são enviadas e essa pergunta é muito interessante. Eu gostaria de responder biblicamente. A questão é vaidades. A Bíblia diz que tudo é vaidade. Se vaidade é pecado e a Bíblia diz que tudo é vaidade, será que está todo mundo condenado? É uma questão interessante. É até estranho ouvir algo assim, mas eu quero responder seriamente a essa questão. Se vaidade é pecado e a Bíblia diz que tudo é vaidade, será que estamos todos condenados? Eu quero responder seriamente. Às vezes fico imaginando a simplicidade das questões, das perguntas. Tem muita gente simples, mas eu quero responder com toda sinceridade em cima da tua simplicidade. Algumas pessoas estão querendo que eu fale sobre essa questão da vaidade. O livro de Eclesiastes, capítulo 1, vai falar esse versículo, que tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, eu quero ler um pouco, alguns versículos, do 1 ao 11, e assim nós vamos resumir todo o texto e responder essa questão de vaidade, se tudo é vaidade, o que a Bíblia está falando sobre vaidade, o que é na verdade essa vaidade aqui, que a Bíblia se refere, nós vamos responder essa questão aqui. Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11, diz o seguinte: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta para o lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também não haverá lembranças, entre os que hão de vir depois delas. Eu quero ler somente aqui, eu espero que você tenha entendido essa leitura bíblica. Por exemplo, a Bíblia, quando está falando de vaidade, no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 2, vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A Bíblia não está se referindo a adornos, a Bíblia não está falando de pinturas, de enfeites exteriores. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando de enfeites exteriores, de adornos. Não é isso. Quando a Bíblia está dizendo vaidades de vaidades, tudo é vaidade, a palavra aqui no hebraico é uma palavra chamada rebel ou ribil, que significa mero sopro de um vento. Essa palavra aqui significa mero sopro de um vento, uma coisa fútil, uma coisa passageira. Era como se o sábio, o pregador, o filho de Davi, o rei Salomão estivesse dizendo assim: futilidades de futilidades. Diz o pregador, futilidades de futilidades, tudo é futilidade. Aqui Salomão está dizendo que tudo é passageiro. Salomão não está se referindo a pinturas exteriores. Salomão não está se referindo a adornos nesse texto. Esse texto não tem nada a ver com a vaidade do século 21. A nossa ideia de vaidade hoje para o século 21 são pinturas exteriores, um cuidado excessivo no corpo. Essa seria a nossa ideia para a vaidade. Mas quando Salomão está dizendo aqui vaidades de vaidades, tudo é vaidade, está dizendo assim, tudo é passageiro.
tudo é futilidades. Esse texto não se aplica às pinturas exteriores, aos adornos que os seres humanos têm para os seus enfeites, para se enfeitarem. Esse texto não tem nada a ver com a vaidade do século 21. Talvez quando João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, traduziu a palavra vaidade no seu tempo, talvez ele entendesse que vaidade na sua época fosse algo passageiro, fosse algo efêmero, fosse algo em vão. Talvez ele entendesse que vaidade na sua época seria algo em vão, algo passageiro. Mas hoje em dia, no século 21, as pessoas fazem essa confusão, têm essa dificuldade para interpretar as escrituras, porque vaidade para nós é como se fosse pinturas exteriores, contudo a Bíblia não está se referindo sobre isso. Então a minha posição bíblica sobre esse assunto é que esse tipo de vaidade que a Bíblia se refere não são pinturas exteriores, mas a Bíblia está falando que tudo é futilidade. É por isso que Salomão continua dizendo: uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tudo é passageiro, tudo é futilidade, tudo é como um mero sopro de um vento. Nasce o sol e põe-se o sol e volta para o lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte. O vento vai girando continuamente, todos os ribeiros correm para o mar. Todas as coisas são canseiras e enfados. Salomão está dizendo: tudo isso é passageiro, tudo isso é futilidade. Salomão não está se referindo nesse texto aqui sobre pinturas exteriores. Portanto, eu quero responder essa questão dizendo que isso não tem nada a ver com pinturas exteriores. Salomão, quando está se referindo à vaidade, está dizendo que tudo é passageiro. A pergunta é: se vaidade é pecado e a Bíblia diz que tudo é vaidade, será que todos nós estamos condenados? A Bíblia não diz que tudo é vaidade, a Bíblia diz tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é futilidade, é tudo como um mero sopro de um vento. A Bíblia não está dizendo que todo mundo está em pecado, a Bíblia está dizendo que todas as coisas são passageiras. Essa é a explicação bíblica dentro do contexto, dentro dos originais. Espero que tenha respondido essa questão, espero que possa ficar claro na sua mente a questão sobre esse versículo. Que Deus abençoe você, toda a sua vida, e que a paz de Cristo esteja sobre você, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.